Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um Gol a Gol pós-jogo, pós Flamengo e Corinthians. Flamengo esmagador, uma vitória com V maiúsculo, uma vitória que mostra que o Flamengo está na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro e pelos outros títulos que ele está disputando. No vídeo anterior eu falei que o Flamengo iria vir com sangue nos olhos pelos dois tropeços que ele teve anterior, 2 jogos com empate, e o Corinthians vinha embalado pelas 2 vitórias, porém o Corinthians é embalado para cair, porque foi um jogo de um time só, parecia um treino coletivo do Flamengo, jogando contra o Corinthians. O Flamengo veio escalado com Rossi, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Wesley, De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. O Corinthians veio escalado com Hugo, Mateuzinho, André Carrilho, Gustavo Henrique, Anglieri, Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, Memphis, Romero e Yuri. Começa o jogo. Aos 4 minutos e 34 segundos, o gol do Everton Cebolinha, uma jogada característica dele. Os comentaristas até no momento ali falaram que o Mateuzinho poderia ter previsto, tendo em vista que eles já jogaram juntos, mas eu creio que é uma situação de jogo. O Carrilho ele faz uma dobra atrás do Mateuzinho e ele vai no combate do Cebolinha, mas quando ele vê, é tarde demais. Gol do Everton Cebolinha, 1-0 para o Flamengo. Uma curiosidade, assim, quando eu assisti o jogo, o Corinthians só foi passar do meio de campo trocando passe, sem chutão, com domínio de bola, sendo que ele passa, logo que ele passa ele perde a bola, mas ele passou ali, o Corinthians só passou do meio de campo com a bola dominada depois dos 11 minutos do primeiro tempo. Antes disso o Corinthians não tinha passado. Foi Flamengo, uma intensidade muito alta, uma intensidade de quem diz, a gente vai resolver esse jogo no primeiro tempo. E foi isso que aconteceu. Foi 3-0 no primeiro tempo. Nesse período, 11 minutos, 20 minutos, até os 14 minutos, na verdade, o Flamengo tinha 72% de posse de bola. A bola só ficava com o Corinthians quando a bola saía, o Hugo tocava a bola no Ramalho, o Ramalho voltava pro Hugo, o Hugo dava no Gustavo tocava no Anglieri, voltava. O restante dos porcentos, da porcentagem de posse de bola do Corinthians foi isso nesse período do jogo, né, até os 15 minutos, 17 minutos. Aos 20 minutos tem a finalização do Carrilho, uma fatiada para o fundo da área do goleiro do Flamengo, do Rossi. Ele pega de primeira, o goleiro do Flamengo faz uma bela defesa. Aos 23 minutos e 51 já o Flamengo deu uma queda, caiu um pouco a intensidade, mas mesmo assim o Flamengo já estava com 58% de posse de bola, que é impressionante, pela intensidade que o Flamengo estava jogando. Em seguida, depois o Romero tem um cartão, aos 31 minutos, ele faz uma falta no Wesley ali com o Gerson, colocou ele na roda no campo do Flamengo, no fundo, trocando passe. O Romero ali ficou irritado e fez uma falta um pouco mais forte. O árbitro deu um cartão amarelo mais para controlar, né, na questão de ânimos ali do Romero, né? Depois, 2-0 para o Flamengo, Arrascaeta, chute no canto direito do Hugo. E o Corinthians ele tem que se atentar a uma coisa. E eu espero que o Dorival tenha prestado muita atenção nesse jogo do Corinthians. Eu espero que ele tenha a capacidade de entender que ele vai ter muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Acho que ele vai... Eu não sei se ele vai ter a liberdade de fazer contratações que ele queira fazer, porque o Corinthians precisa fazer contratações, não tem como. É uma defesa que... defesa que eu digo ali são os 2 zagueiros. Acho que... E também peças de reposição ali para a zaga. Um outro lateral
direito e esquerdo, quando o Matheusinho não esteja bem, ou o Anglieri, porque pelo que o Maná mostrou, ele tem pouca capacidade de cobertura, ele ataca bem, mas poderia ser melhor, ele tem algumas coisas ali para melhorar. E do outro lado nós temos o Bidu e o Hugo, então já me fizeram passar muito estresse, mais o Bidu do que o Hugo, mas enfim. Espero que o Dorival preste muita atenção nisso, porque esses 2 primeiros gols que o Corinthians levou, novamente de fora da área. Eu não sei se é um sistema de marcação ou se é uma falta de noção de espaço dos jogadores do Corinthians, porque se você perceber, quando a bola é cruzada, no rebote tá todo mundo dentro da área. Eles não têm a capacidade de falar assim, tá todo mundo aqui dentro, vamos sair. Não, eles... Vai a bola, eles olham, quando eles olham, a bola já tá no pé de outro jogador que vem e chuta. O Arrascaeta, ele veio carregando a bola pelo meio, chutou. Gol, não tinha muito o que o Hugo fazer. Só para talvez aqui dar um pouco de crédito, eu creio que os 2 gols, apesar das liberdades e desses comentários pontuais que eu fiz no início, é muito mais mérito do Flamengo do que propriamente falhas do Corinthians. Porque a gente não pode viver nesse mundo de que só é vitória porque o outro time falhou. Não. O outro time treinou, estudou, fez o que tinha que fazer, entrou em campo e fez o seu melhor. Isso é o resultado. Esse jogo, esses 2 primeiros gols são mérito do Flamengo, perdão. Eles trabalharam a bola, eles acharam as jogadas, fizeram por onde? Sem falar da intensidade que o Flamengo estava jogando. O Flamengo estava jogando, o Corinthians estava treinando. Nem treinando, brincando de bobinho, estava fazendo qualquer outra coisa. Antes de acabar o primeiro tempo, uma bola recuada pro Hugo. Pelo que eu vi ali, ele tentou jogar a bola no Ranieri, mas quando você está perdendo de 2-0, a pior... Não tem o que você fazer tentar sair com uma bola dessa no meio. Por mais que você estivesse ganhando, não faz isso, dá um chutão pra frente. O Hugo é um excelente goleiro. Mas hoje ele deu nesse lance aí, ele deu um blackout ali nele. Ele não sei se ele se precipitou, ele pensou mais rápido do que o corpo dele respondeu para tentar fazer a jogada. Deu a bola no pé do Pedro. Pedro de primeira, terceiro gol do Flamengo. 3-0 no primeiro tempo. Depois, o Memphis teve uma dividida com o Léo Ortiz no meio de campo. Foi falta, o juiz deu falta, mas ali a gente viu que o Memphis realmente estava assistindo bastante. Teve que ser substituído, e ele foi substituído pelo Coronado. Que, cara, eu não sei o que acontece. Todo o time do Corinthians jogou muito mal, mas eu não sei se eu que pego muito no pé do Coronado ou se realmente todo mundo vê o mesmo jogo que eu vejo dele. É muito abaixo. É um jogador muito abaixo. Ele entra em outra rotação e às vezes ele tem uns lampejos ali de ideias de jogo, de jogadas. Mas, cara, ele não é um jogador de Corinthians. Não é. E tem que se fazer algo a respeito dele. Não sei se o Dorival vai cair naquilo. Não sei se o Dorival vai tentar recuperar esse jogador, como ele vai ter que fazer provavelmente com a zaga do Corinthians. Mas eu espero que o Corinthians e o Dorival entendam que o Corinthians não é uma casa de recuperação de jogadores. Você tem um contrato, você tem que trabalhar. Se você não rende, você é mandado embora. Jogador de futebol não tem que ser diferente. Eles têm um contrato, eles dirigem carrões, eles se alimentam bem, eles têm as contas pagas em dias. Não vejo um porquê dele estar jogando assim, adaptação, impossível. Esse jogador ser assim. De novo, quase gol do Flamengo. A última jogada de ataque do Flamengo no primeiro tempo.
Se ele faz aquele gol, eu acho que o Corinthians tinha que ir pro vestiário e falar, gente, vamos sair, porque se a gente sair, é WO. A gente já tá perdendo? Assim, eu sou corintiano, eu acredito no meu time, mas do jeito que tava jogando. E se continuar jogando assim, vai ser de novo aquela dor de cabeça. Eu acho que nós corintianos e até os jogadores, igual o Mendes falou, a gente ganha jogos, se ilude e acha que está jogando bem. E não tá. Espero que o Dorival consiga fazer um bom trabalho. E infelizmente eu tenho que fazer um ponto aqui, botar um dedo na ferida. A diretoria do Corinthians tá falando muito. Acho que são muitos erros. Me desculpa, eu como corintiano, eu acho que se eu fosse jogador, eu visse um cara que foi contratado para ser o meu técnico, entrar no vestiário antes do jogo, mas não me dá nenhuma ordem, porque ele não assinou o contrato, quem incomodou o Corinthians nesse jogo foi o técnico interino, o Orlando Ribeiro, do Sub-20. Essa derrota está na conta da diretoria. Os jogadores acho que também acham um absurdo, eu acharia. O cara já foi contratado, só está esperando para assinar. E ele viu o time que ele vai comandar de camarote no Maracanã. Isso está na conta da diretoria. Foi muito tempo. Foram 2 jogos, tá, ganhou. Cai de novo na fala do Memphis. A gente ganha um Paulista, a gente ganha alguns jogos e a gente se ilude. Não se esqueçam, o Corinthians já perdeu 3 jogos no início do Brasileirão, 6ª rodada. Tem que ficar mais atento. Porque que o futebol que o Corinthians está demonstrando nesse momento, o Corinthians é um time de meio de tabela e o Flamengo é um time campeão. O Flamengo é o único candidato a conseguir desbancar o Palmeiras. Pode ser que no meio do caminho o Corinthians se transforme, vire o Real Madrid, vire o Bayern de Munique ou qualquer outro time de ponta, o Liverpool, e comece a ganhar tudo e seja campeão. Mas nesse momento, não. É um time de meio de tabela. Porque o Corinthians ele tem um time titular. Sem as peças titulares... Bom, peças titulares assim, tirando os 2 da zaga, que a gente não tem zagueiro. Ali, se eu tivesse que manter, eu manteria só o Gustavo. Assim, é o único que tira a bola, que tá ali fazendo função de zagueiro. Mas assim, muitas bolas assim, que é chutão, ele tira com passe ou ele tira com o pé mole, a bola não vai muito longe. Enfim. Se começa o segundo tempo, o Corinthians esboça ali uma reação, com uma chegada no primeiro minuto. Depois o Flamengo logo em seguida fala, ei, vai com calma. O Arrascaeta acerta uma bola no travessão. A torcida do Corinthians demorou para chegar, uma questão de infraestrutura ali, dos ônibus, não sei, mas demorou, só um comentário. O Hugo faz uma defesa aos 14 minutos, que foi uma defesa difícil. Muitos erros defensivos do Corinthians, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, muitos erros de saída de bola. No meu vídeo anterior eu falo, eu acho que o Dorival vai recuar o Ranieri como zagueiro. Não tem como a gente ter um meio de campo de qualidade, certo? Agora o Garro ainda não está disponível, né? Mas é que se a gente sempre for perder o Memphis Depay na frente para vir quase para trás do meio de campo para vir buscar a bola, não vai dar certo. A gente tem que ter um Ranieri na zaga para começar o jogo, o Martinez ali como um primeiro volante para fazer a defesa ali, aquele primeiro combate, também aquela primeira saída de bola, que ele tem qualidade, ele tem velocidade, ele tem força física e ele tem caráter, ele tem ali um ímpeto corintiano, ele consegue ali se impor. Se tiver que dar uma chegada mais forte, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não vai ficar assim, se eu der um puxão aqui eu vou tomar cartão amarelo. Ele tem essa inteligência tática. Se ele precisar fazer uma falta, ele vai fazer essa falta tática.
Flamengo, tecnicamente melhor, muito melhor, muito melhor. É um time que assusta. Acho que esses 2 tropeços que o Flamengo teve não é reflexo do time que eles têm. Talvez tenha sido pelas questões do Bruno Henrique ou qualquer outro fator. O Flamengo jogou fora de casa, na altitude, então, como o Felipe Luiz falou, ele foi um batismo dele, né? Na competição. Então, o Flamengo vem bem forte para as competições que ele está disputando, né? E tem um pênalti duvidoso, ali aos 31 minutos, uma jogada ali dentro da área em que o Coronado está disputando com a Arrascaeta ali espaço. O Arrascaeta faz um drible embaixo da perna do Coronado. O Coronado dá o bote no pé da Arrascaeta, não chega a ser um bote. Chuta, mas era para tirar a bola, acerta o pé dele. Assim, o Jorge Igor falou nos vídeos dele, inclusive um canal que eu recomendo, que caso nem alguém não assista, é muito bom os vídeos dele, que parece que o VAR ele fica tentando convencer o árbitro de coisas que não existiram em campo. Se você vai numa TV, você está vendo o lance por 4 ângulos diferentes e você leva 4 minutos para decidir se aquilo lá é pênalti ou não, não é pênalti. Cara, olha, veja a trajetória da bola, veja, olha, ele atinge o pé do jogador, impossibilitando a sua corrida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece que ele está tentando convencer o árbitro do contrário, do que o árbitro viu. Tanto que o árbitro estava bem posicionado, ele vê o lance e não tinha ninguém na frente dele, e ele manda seguir. Se o Arrascaeta não cai no chão sentindo o pé, eu não sei qual foi a intensidade, eu não estava lá, eu não posso falar de, foi fraco, foi forte. Ele sentiu, caiu no chão, e o árbitro parou a jogada, e o VAR chamou pênalti. Não tinha muito também o que o Hugo fazer, Pedro foi bater o pênalti, um pênalti forte no alto, o Hugo acertou o canto, né, mas não acertou a altura. Se ele pega, talvez ali ele tenha um momento de redenção ali, mas erros acontecem, não tem o que a gente fazer, não tem como a gente crucificar o Hugo, que já salvou o Corinthians um monte de vezes, errou ali, sim, vai ser cobrado, foi cobrado. Organizar os pensamentos, se acalmar e se preparar para o próximo jogo, que é Copa do Brasil. O Pedro bate pênalti, ele já ia ser substituído, ele sente ali uma cãibra ali na hora, mas substituído, foi só mesmo uma cãibra. A torcida do Flamengo ficava pedindo mais um, olé, olé, e acabou desse jeito. Esse jogo. Mais um jogo grande que o Corinthians cai. Palmeiras e agora Flamengo. Assim, embate de torcidas grandes, não que o Fluminense não seja grande, mas as pessoas vão entender o que eu quis dizer, espero, né, que elas tenham o mínimo de capacidade de raciocínio, quando eu digo questão de grandeza. O que eu posso destacar do time do Flamengo, que vocês viram que foram poucos comentários feitos sobre o Flamengo, mas sobre o Corinthians, que foi um jogo que eu procurei analisar mais o Corinthians. Eu já falei aqui, eu sou corintiano, eu analiso os jogos do Corinthians, vou analisar também as outras equipes que o Corinthians vai enfrentar, né? Melhor preparado fisicamente, mentalmente e futebolisticamente. É um time muito bem preparado, e os números dizem isso. O Flamengo acaba essa rodada em primeiro lugar, esperando o Palmeiras jogar agora à noite. O Corinthians está em 11º colocação, na 11ª colocação. O Flamengo teve 56% de posse de bola e o Corinthians 44% de posse de bola. 17 finalizações e 8 finalizações do Corinthians, 10 escanteios e 3 escanteios para o Corinthians. Foi um amasso do que aconteceu no Maracanã. Espero que a diretoria tenha consciência de que essa derrota está na conta dela.
Que o Flamengo continue jogando esse futebol bonito, porque é muito bom ver um time brasileiro jogando bem com um técnico brasileiro, que isso é importante dizer. Não que o Palmeiras não jogue bem, não que os outros times que tenham treinadores estrangeiros joguem mal. Mas é bom ver que a gente ainda tem treinadores novos que são capazes de desenvolver um bom futebol, com novas ideias, com outras estratégias. Trabalho sólido. Como eu falei, vai ser o Corinthians vai ter que parar, organizar. Lá do Dorival, é isso que a gente tem, você vai ter que se virar com o que a gente tem. Ou ele já fez uma lista de solicitações de jogadores que ele quer, que ele não quer, quem pode sair, quem pode ficar. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essa foi minha análise do pós-jogo aqui, do Flamengo e Corinthians, 4-0 para o Flamengo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixa no comentário aí como você acha que o Corinthians tem que vir no próximo jogo da Copa do Brasil. Já vai ter Dorival comandando a equipe. Vamos ver o que ele vai trazer. Deixa aí nos comentários o que você acha que uma das melhorias, uma das soluções que o Dorival vai encontrar para esse time do Corinthians. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Bem-vindo ao Gol a Gol. Uma boa noite e uma ótima semana. Tchau, tchau.